Canção rentonada no silêncio quieto da noite parada, como quem buscasse seu rosto e errasse. São poemas de uma enorme beleza, alguns muito simples, como aqueles poemas em que a Sofia, em 2 frases, diz tudo o que há de grandioso do mundo. E a minha avó costumava dizer, a minha avó teve uma influência enorme sobre a minha mãe, costumava dizer sobre ela, és tão simples que ninguém te entende. Em Portugal, no século XX, haverá 3 ou 4 poetas assim, mas não há muitos, em que as palavras parece que na boca, quando entram naqueles poemas, parece que ficam limpas, lavadas, que alguém lhes passou qualquer coisa por cima e as palavras brilham de outra maneira. São as mesmas palavras que nós usamos todos os dias e que, em geral, na nossa linguagem cotidiana, já estão baças, cinzentas, perderam esse poder. E na poesia da Sofia, elas brilham de outra maneira, cintilam, não é? Isso é fantástico. Bela, jovem, toda branca, a vaca tinha longos, finos cornos, afastados como as hastes da cítara e pintados, um de azul, outro de demente cor-de-rosa e um Deus adolescente, atento e grave, a guiava. A poesia era a vida dela, a aceitação da poesia, digamos assim, que se lhe impunha naturalmente. Mas disse muitas vezes, umas vezes também com muita graça, na mesma correspondência com Jorge Sena, que era muito difícil ser a mulher do Dom Quixote e mãe de 5 filhos e dona de casa e ainda por cima poetisa. Aquilo que me lembro da Sofia era de alguém de uma grande abertura de espírito, de uma grande liberdade, de uma grande independência, de um espírito livre, que é qualquer coisa que eu acho que ela soube passar isso aos filhos, isso de facto é verdade, e aqueles que eu conheço, enfim, que são o Miguel e a Maria, mantiveram essa independência de espírito e essa liberdade. Era muito corajosa. Aliás, a poesia dela é forte, parece simples, mas é forte, propõe mensagens que levam as pessoas a ganhar, encontrar em si mesmas força para reagir perante aquilo que está errado. Ela era afirmativa e, sendo muito suave aparentemente, era extremamente poderosa. Inversa navegação, tédio já sem tejo, cinzento o estilo dos quartos, ruas desoladas, verso a verso, Lisboa, antipátria da vida. A consciência política nasce cedo em Sofia. À medida que os anos passam, o seu sentido de justiça fala comprometer-se cada vez mais com a defesa de todos os oprimidos, explorados e perseguidos por razões políticas. A sua voz de poesia e luz tinha de ser colocada ao serviço da luta contra as sombras. Era uma coisa que eu dizia de certos grandes homens do Estado Novo, é que eles tinham uma inteligência que era feita da estupidez dos outros. Mais tarde foi a luta política, evidentemente, a Carta dos 101 ao Salazar, os dissabores que isso nos trouxe, os mandados de captura, os interrogatórios da PIDE. A casa de Sofia, no bairro da Graça, passa a servir de ponto de abrigo à meia da noite. Os serões em que recebe outros intelectuais antifascistas são espaços secretos de liberdade. Até que Sofia compreende que tem de sacrificar o seu exílio poético a uma militância ativa que não podia adiar mais. Queremos uma sociedade onde cada homem possa estar no centro da vida. Mas a revolução cultural não pode ser feita senão em liberdade e sem demagogia. E a maneira, a coragem com que ela também era capaz de comunicar e de certo modo era até mais eficaz muitas vezes um poema dito por ela numa dessas sessões do que os discursos políticos, enfim, que tinham todos aqueles chavões, mesmo que na altura, evidentemente, com a ditadura, não é, fosse sempre emocionante, enfim, estar nesse processo. Eu não era uma pessoa que levantasse a voz nunca. Ela, quando se irritava, baixava a voz. Mas parece que quanto mais baixo falava, mais forte a ideia lhe saía, mais forte a mensagem, ela com mais veemência a mensagem era traduzida. Mas era uma mulher de causas e eu, colhida do convívio com a Sofia, ela dizia-me, nós devemos estar na política para servir e nunca para nos servirmos. O povo português
Vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se vive. Depois do 25 de Abril, Francisco Sousa Tavares e Sofia ocupam os seus lugares na democracia recém-nascida. Depois há uma intervenção mesmo política na Assembleia Constituinte, em que ela é eleita deputada, sempre numa perspectiva que é a perspectiva da defesa da liberdade, a defesa dos direitos humanos e a defesa de qualquer coisa que nós podemos considerar, embora não saibamos muito bem o que isso seja, mas no íntimo de cada um de nós próprios sabemos isso, que é um sentido de justiça, a ideia de justiça. Eu fui com ela à Assembleia da República algumas vezes e ela era uma pessoa que não era indiferente. O país interessava-lhe muito. O país, a cidade de Lisboa, ela contestava certas coisas que aconteciam na cidade. Por isso era uma pessoa etérea, digamos, a poesia dela, mas ao mesmo tempo era uma pessoa que se preocupava verdadeiramente com o país, com o que se passava e que se revoltava contra grandes injustiças. Por isso não era uma pessoa que vivia numa Torre de Marfim isolada, não. E ela sempre se prestou a tudo, até a produzir enfim, a ser membro da Sociedade Portuguesa de Escritores, a fazer comícios, que era uma coisa que ela odiava, a fazer conferências, que era uma coisa que ela detestava, e conferências políticas, que era uma coisa que ela abominava, mas sempre fez isso porque tinha um alto sentido do seu dever cívico, porque pensou que podia assim contribuir para que Portugal saísse daquele marasmo e daquela situação. É nesses anos pós-revolucionários que Sofia redige Navegações. Numa altura de grandes indefinições políticas, seria possível encontrar naquele livro uma leitura para o país? Seria um manifesto nacionalista exultando feitos antigos? Nem pensar. Se havia em Navegações algum conselho a Portugal, seria necessariamente aquele que continua válido hoje em qualquer parte do mundo. Recusar o isolamento e deixar-se levar pela infinita descoberta do novo. Através do teu coração passou um barco que não para de seguir sem ti o seu caminho. A Sofia era tudo muito, muito chique, mas muito simples. E então ela ia fumando as suas cigarrilhas, ia tomando o seu chá e de vez em quando saía-lhe um poema. Eu muitas vezes tive vontade de ter um gravador, mas por pudor nunca gravei. Porque nas conversas que tínhamos ela dizia poemas. Portanto, era ver, de facto, a poesia em estado puro, não é? Sair da sua boca e com aquela voz e com aquela presença, que era uma presença, de facto, em que, enfim, a beleza da poeta e a maneira como representava ou como enfim, exprimia, no fundo, o seu trabalho poético, fazia com que fosse praticamente impossível separá-la da poesia, não é? Cupidez roendo o verde, imergir das ilhas a Barlavento. Cupidez roendo o rosto no do encontro. Uma das coisas que também lembro da minha relação com a Sofia, nós muitas vezes estivemos em acontecimentos literários no estrangeiro e era sempre uma inquietação para as pessoas saber se a Sofia ia aparecer, porque, enfim, ela saía do hotel e perdia-se, entre aspas, não é? Enfim, como se costuma dizer, estar um pouco na lua, ter o seu mundo próprio, não é? Mas isso, eu penso que isso que lhe dava ainda maior fascínio. Era, de facto, uma personalidade sui generis. Não havia outra como ela. Não cabia em nenhum formato, em nenhum molde, em nenhum modelo onde a quiséssemos encaixar. Estilo manuelino. Não a nave românica, onde a regra da semente sobe da terra, nem o fusto de espiga da coluna grega, mas a flor dos acasos, que a errância em sua deriva agrega.